Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje, pontos perdidos. Fazia um tempinho que eu não fazia vídeos desse quadro e hoje provavelmente deve ser o vídeo mais grande desse quadro, cara, o maior. Falaremos, analisaremos quem errou mais de 2010, quem foi mais prejudicado. E no caso são esses 5 aqui, Alonso, Vettel, Hamilton, Button e Weber. Vai ser um vídeo bem grande, talvez atrase. É uma incompetência. Mas vamos lá, então vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos entender como funciona esse tipo de vídeo aqui no canal, esses vídeos de pontos perdidos. Bem, iremos analisar em um cenário hipotético, onde nenhum postulante ao título de 2010 errou, seja piloto ou equipe. E no fim, calcular quantos pontos cada piloto perdeu, seja por erro do piloto, da equipe ou de terceiros. E já vou adiantando aqui, casos como furo de pneus, azares sem envolvimento de ninguém não será contabilizado. Quebras, no caso, serão contabilizadas para a equipe, mas furo de pneu nem vai contar. Vamos contar aqui, como eu disse antes, os pontos de Vettel, Weber, Alonso, Hamilton e Button, os 5 postulantes ao título daquele ano. Massa chegou a liderar o campeonato, mas não estará aqui, pois foi fogo de palha. Temporada essa, inclusive, com todo mundo errando muito, nível baixo de pilotagem. Eu já fiz vídeo sobre o Alonso em 2010 e o Hamilton em 2010, então utilizarei os mesmos critérios aqui, mas terá alterações, pois vai ter a influência de outros pilotos que não estavam naquele vídeo. E no fim, vamos calcular os pontos corrida a corrida e no fim mostrar a tabela e também qual piloto errou mais, qual equipe prejudicou mais o seu piloto e por aí vai. Se quiserem saber mais, tem a playlist desse quadro que vai estar aparecendo aqui no card. Então, sem mais enrolações, bora para a primeira, Bahrein. O GP do Bahrein abriu aquela temporada e, gente, teve só um prejudicado mesmo. Foi uma corrida bem chatinha, pouca coisa rolou, todo mundo de boa, com o Vettel liderando, Alonso em segundo, Massa em terceiro. Só que na reta final, um problema de vela atacou o carro de Sebastian Vettel, que perdeu a liderança, a P2, a P3 e quase perdeu a P4 também. E será o único que vamos contar aqui que foi a vitória perdida de Vettel, por conta disso daí. E é só o primeiro problema do ano. Então contabiliza aí 13 pontos perdidos para o Vettel, que seria P1 ao invés de P4 por culpa da equipe. Consequentemente, 7 pontos são descontados do Alonso, que não venceria, e 3 do Hamilton, que não iria ao pódio. Mas isso não contará para a análise final dos pontos, só de tabela. Próximo, Austrália. O GP da Austrália foi a segunda prova do ano e foi uma corridaça emocionante, dramática até o fim, onde Lewis Hamilton já tinha ficado no Q2, erro dele, mas não contará pontos aqui, pois é muito difícil analisar a performance de quali. Logo no começo, Jenson Button rodou Fernando Alonso, que caiu para último, ou seja, Alonso perdendo pontos aqui por culpa do Button. Mas na frente, Vettel estava liderando tranquilo, até que um problema de freio atacou a sua Red Bull, ele rodou e estava fora. E no final da corrida, isso aí aconteceu. Agora! Weber, que já tinha feito várias cagadas durante a corrida, atropelou Lewis Hamilton e prejudicou ambos. Nessa loucura, se nada acontecesse, Vettel levaria 25 pontos da vitória por erro da equipe, Alonso levaria mais 3 pontos pela rodada de início, pois ele seria terceiro na teoria, só atrás de Vettel e Button, e Weber ganharia mais 2 pontos, Hamilton não ganharia pontos, pois ele seria sexto aqui no filho, foi sexto. Mas assim, por causa do Vettel, ele seria sexto mesmo. Ufa, que corrida. Próximo. A corrida na Malásia foi tranquila, mas o quali... E assim, gente, tanto no vídeo que eu fiz sobre o Hamilton quanto do Alonso, eu não contabilizei pontos perdidos por esse quali, pois na chuva é totalmente imprevisível, não dava pra prever, cara. O Rosberg foi segundo, o Sutil foi quarto, mas fica aqui a menção que vai contar lá na frente de que Ferrari e McLaren lascaram seus pilotos no Q1, lançados pra pista na hora errada da chuva. Alonso, Massa e Hamilton ficaram no Q1 e Button ficou no Q2 após rodar. Aí já é erro dele aí. Já na corrida tudo de boa, menos para Alonso, onde no final da corrida, quando ele era o nono, o motor estourou e ele perdeu 2 pontinhos preciosos aí. Então no fim só conta os 2 pontos perdidos do Alonso por conta dessa quebra. Os problemas do quali eu conto lá no final, né, nos GPs com erros, tá? Porque não vai contar pontos, mas vai contar como erro da equipe, tá? China agora.
Caras, o GP da China foi simplesmente fantástico. Uma corrida boa do começo ao fim, com a chuva e estratégias bagunçando tudo, a prova com mais ultrapassagens da história da era sem DRS, mas aqui o único cara que terá pontos perdidos será Fernando Alonso, que foi o único que errou. Aí você fala, Kevin, mas e o Vettel e o Weber? Pô, corrida horrível deles. Então, gente, eles não erraram, eles só correram muito mal mesmo. Fraco. No caso do Alonso, ele queimou a largada no início, quando largava em terceiro e teve que pagar um drive-thru. No fim, ele chegou em quarto, mas eu acho que com o ritmo que ele tinha, sem a punição, daria pra pegar no mínimo o terceiro lugar do Rosberg. No mínimo, tá? Daria pra pegar uma P2, talvez. Então bota aí 3 pontos na conta do Alonso por ter queimado a largada. Que beleza. Vamos de Espanha? O GP da Espanha foi uma prova muito marcante pelo que aconteceu com o Hamilton no final da corrida, já explico. Ih, rapaz. Mas Barcelona é aquela coisa, corrida chata, acontece uma coisinha aqui e ali, mas nada demais. E o único aqui que terão pontos perdidos contabilizados é o Vettel. Vettel, que estava fazendo uma corrida bem abaixo, já tinha tomado no Hamilton na saída dos boxes, o ritmo não era bom, ele não estava bem, mas no meio da prova ele sofre um problema de freio, chega a passar reto, tava com dificuldades até de frear para entrar nos boxes. Eu não ia contabilizar, mas pelas imagens dá para ver que o problema era grave. Então, sem esse outro problema no carro, ele seria terceiro ao invés de quarto, 3 pontos a mais por culpa da equipe. Só que aí você fala, Kevin, e o Hamilton? Sumiu! Bem, o Hamilton na penúltima volta teve um estouro de pneu quando era o segundo, perdendo 18 pontos fáceis aqui. Porém, nesse quadro não contabilizamos estouro de pneus, porque não tem responsabilidade de equipe, de piloto, de nada, só azar. Portanto, só vai contar os pontos do Vettel e do Hamilton não. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Mas fiquem tranquilos, no final mostrarei uma tabela da classificação do campeonato com esses pontos do Hamilton contabilizados. Tudo certo? Então, Mônaco. A história de Mônaco começa incrivelmente nos treinos livres, onde Fernando Alonso liderou o TL1, liderou o TL2, estava fortíssimo para brigar pela pole, mas bateu no TL3 na maçaneta. Aí é complicado. Por conta desse acidente, Alonso teve que largar de último em Mônaco. Último! No fim, ele ainda conseguiu ser o 6º colocado, baita recuperação. Mas aqui, gente, acho que no mínimo, e aqui falando de mínimo, hein, 4º colocado, que foi a posição que o Massa largou e chegou. Ou seja, levando 4 pontos a mais no mínimo. E outro cara que foi prejudicado aqui foi o Button, que largava numa posição ruim, 8º apenas. Mas na largada, a McLaren esqueceu de tirar a tampa do radiador de seu carro. Ah, meu Deus! E ele tava fora por conta disso. Como o Alonso seria 4º aqui, creio que o Button fosse o 9º colocado, pegando mais 2 pontos. No caso do Alonso, o erro dele. No caso do Button, o erro da equipe. Que, meu Deus, cara, tampa de radiador. E Mônaco, dobradinha da Red Bull. E falando em Red Bull... Ah, gente, GP da Turquia. Vai dar uma confusão. Que já começa com o Alonso sofrendo demais. E com o erro dele, ele ficou de fora no Q2. Conta como erro, mas não vai contabilizar como pontos aqui, pois no fim ele chegou em 8º, logo atrás do Massa. E como o carro da Ferrari estava bem ruim nesse final de semana, esse resultado era possível mesmo passando para o Q3. Agora na corrida, o Weber liderava, Vettel era o 2º e atrás vinham as duas McLarens. Vettel então vai para cima. Olha o que eles fizeram. Ah, Sebastian Vettel. É burro, Vettel. Vettel aqui jogou fora 25 pontos fáceis de uma vitória. Já tava passando, cara. Que burro. E o Weber perdeu 6 pontos de uma P2 por culpa de Vettel, ou seja, terceiros. Ou seja, a gente bota aí 25 pontos para o Vettel por culpa do Vettel e 6 pontos para o Weber por culpa do Vettel. A vitória foi das McLaren, que aqui seriam 3ª e 4ª. Aí, show, corrida seguinte, não tivemos nada no Canadá. Palmas. Palmas. Parabéns! O Vettel teve uns probleminhas aqui, mas no fim era mais a Red Bull dando mal mesmo. Ninguém cometeu erros graves, nada do tipo, vitória do Hamilton, dobradinha, então Europa. O GP da Europa em Valência será um efeito borboleta enorme aqui. Porque vocês sabem, Marco Webber largava da 2ª posição, mas largou bizarramente mal e caiu para 9º na largada. 9º! Nisso ele decide parar então e volta atrás de Kovalainen. E o que aconteceu depois? Bem... Gente, que é isso? Marco Webber voou e estava fora da prova.
E vem aí o efeito dominó, porque isso causou um safety car, onde o Hamilton malandrou, passou o safety car após a linha, o que não pode, e só seria punido voltas e voltas depois, não perdendo a P2. Mas, por exemplo, o Alonso acabou se lascando por conta disso, porque com esse safety car ele ficou preso atrás do safety car, parou, voltou no tráfego, não saiu dali e terminou somente em oitavo. Se não existisse esse safety car, o Alonso seguiria em terceiro. E o Button, por exemplo, não seria punido em 5 segundos por exceder o delta do safety car. Tudo isso por conta da batida do Webber. Então o Webber é de fato o único com pontos perdidos aqui. Seriam 10 pontos de um quinto lugar, ao meu ver, o mínimo que ele chegaria, porque largou mal. Mas Alonso seria o terceiro aqui, ganhando 11 pontos extras. Que loucura, bicho. Olha o que um acontecimento pode fazer com uma corrida inteira. Vamos de Silverstone. O GP da Inglaterra será pautado nesse experimento em 2 pilotos, Vettel e Alonso. Vettel foi o ponto da principal polêmica daquele final de semana, quando a Red Bull tirou a asa nova de Mark Webber para dar a Sebastian Vettel. Só que tudo ruiu na largada. Tião largava da pole, mas na curva 1 Hamilton fura o pneu dele, e a corrida do alemão vai para o espaço. Vettel quase toma a volta, ainda se recupera após o safety car, chega em sétimo, mas aqui vou dar uma maneirada, tá? Ele seria no mínimo terceiro, tá? Terceiro. Daria para ser segundo fácil sobre o Hamilton, mas terceiro. Ou seja, 9 pontos a mais. E tem o Alonso que, assim, estava brigando com o Kubica, ambos já tinham parado, quando o Alonso ultrapassa o polonês, mas fora da pista, e não devolveu a posição. Já viu, né? Alonso foi punido com drive-thru por isso, deu um azar do time ser justamente durante o safety car, e nisso não pontuou, ou seja, sem o erro seria uma P5 tranquila. Então bota aí, acrescenta 9 pontos para o Vettel e 10 para o Alonso. Vettel por terceiros e Alonso por erro dele. O GP seguinte seria o da Alemanha, aquele do Fernando is faster than you. Não! Mas assim como no Canadá, 0 pontos perdidos para a galera aqui. Isso mesmo, ninguém foi prejudicado. O único foi o Massa, mas como ele não tá aqui, segue o jogo. GP da Hungria, uma corrida em que as Red Bulls eram muito e muito superiores. Mas o Vettel conseguiu cagar tudo. Teve um safety car no início que inclusive foi um caos completo dentro dos boxes, onde o Vettel quase faz cagada, mas segue segundo. Só que na relargada ele tava com a cabeça sabe-se lá onde, ficou longe pra cacilda do Webber. Resultado, foi punido por ficar a mais de 10 carros de distância do Webber na relargada. Parabéns, Vettel. Seu burro! Burro! E assim, ele perdeu foi até a vitória, porque o Webber só pararia na volta 43, enquanto o Vettel já tinha parado. Mas no fim ele foi punido, pagou a punição e terminou somente em terceiro, atrás de Alonso. Aqui eu vou considerar que no mínimo, e sempre o mínimo aqui, tá, ele seria o segundo colocado. E teve o Hamilton também, que estava em quarto durante o safety car, mas teve o câmbio quebrado e ficou fora. Para o Hamilton, 12 pontos perdidos por culpa da equipe. No caso de Vettel, culpa dele apenas. Vamos de Bélgica. Voltando das férias, GP da Bélgica, que foi um caos completo, cara. O Webber era o pole, mas já na largada ele largou muito mal e caiu para a 6ª posição. Ê, Webber! O Mark Webber que não sabe largar bem. Com isso tínhamos Button P2 e Vettel P3, onde vocês sabem o que rolou. Olha aí, não! Vettel perdeu o controle do carro, batendo o Button, que ficou fora, e ainda prejudicou a própria corrida, visto que ele foi punido e no fim nem pontuaria. E tem o Alonso, que na primeira volta foi abalroado pelo Rubinho quando ele estava em oitavo, depois estava tentando se recuperar, e enquanto era oitavo também bateu sozinho e aí estava fora. Ou seja, aqui, gente, o Webber, né, largando mal e tal, ele seria no mínimo segundo. Sem a batida de Button e Vettel, eles seriam terceiro e quarto. 15 pontos para o inglês e 12 pontos para o alemão. E Alonso levaria apenas um pontinho, pois com Button e Vettel ainda na prova, disputando lá na frente, ele seria o 10º. Vettel, Webber e Alonso por culpa deles. Button por culpa de terceiros, no caso, o Vettel. Monza! Na Itália, a gente só um piloto fez cagada, e ainda no comecinho. Lewis Hamilton. Na largada ele largou em quinto, tava indo para o ataque sobre Felipe Massa, mas ele tocou no Massa, quebrou a suspensão e estava fora da corrida. Sim, ele ficou fora da corrida na variante della Roggia. Lembra algo? E cara, e sem isso o Hamilton seria no mínimo quarto ao meu ver, levando 12 pontos. Mas foi só ele que errou mesmo. Então por culpa do Hamilton, 12 pontos para ele. Bora para a capital do terceiro milênio, amigo, Singapura! Chegamos em Singapura, voltamos à Ásia e adivinha qual será o único piloto a perder pontos aqui de novo?
Lewis Hamilton. Outra vez? A situação foi a seguinte, Kobayashi e Bruno Senna bateram, veio o safety car e na relargada Hamilton era o quarto e o Webber era o terceiro. O inglês mais rápido foi para cima do australiano, tava passando, mas bateu. É um incidente bem meio a meio, mas eu considero culpa do Hamilton, já que ele poderia ter evitado mais. O Webber tava com a roda na zebra, não tinha muito o que fazer. E o australiano não passaria o Hamilton nas curvas seguintes, convenhamos, era difícil. Então 15 pontos perdidos pelo Hamilton pela segunda corrida seguida, ele que liderava o campeonato na vida real. Suzuka, Japão. E adivinha qual será o único a perder pontos de novo? Adivinha? Hamilton! Caras, ninguém errou aqui, mas o Hamilton teve problemas novamente. No meio da corrida ele estava em quarto quando teve problemas de câmbio. Esse problema fez ele perder a quarta posição para o companheiro Jenson Button. Ou seja, 2 pontinhos nessa brincadeira. E é só isso mesmo, por culpa da equipe, um problema no câmbio, ele perdeu 2 pontos de uma P4. E agora sim, vem Coreia do Sul. Rapaziada, chegamos, hein? Chegamos na corrida que quase definiu tudo naquele ano. GP da Coreia do Sul, pista nova, não pronta. Olha a denúncia aqui, ó. Chuvarada na corrida, toró, condições terríveis. E nisso veio uma sequência de acontecimentos. Primeiro, o Webber rodando na primeira volta de relargada quando estava em segundo, ficando fora e levando o Rosberg junto. A corrida foi um caos e chegou em um momento que teve um certo safety car. E nos boxes, a Ferrari fez uma cagada com o Alonso que fez ele perder a P2 para o Hamilton. Deixa 8 horas por dia treinando em Maranello, trocar pneu, não é possível que não aprenda. Hamilton que na teoria estaria atrás de Rosberg, mas creio que passaria. E na relargada, o Hamilton errou sozinho e perdeu a P2 para o Alonso. Aqui conta como erro da equipe Ferrari e do piloto Hamilton. Mas como um anula o outro, 0 pontos perdidos. Só que vem o final, onde Sebastian Vettel, o líder, teve o motor estourado e abandonava a prova. Ou seja, 25 pontos perdidos por conta da Red Bull, de novo. Então no fim, o Webber perdeu 18 pontos por culpa dele e o Vettel perdeu 25 pontos por culpa da RBR. E eu esqueci de falar também, mas o Button perdeu 6 pontos por culpa de uma estratégia ruim da McLaren, que parou ele cedo demais, ele pegou o tráfego e não pontuou. E detalhe, nesse cenário aqui, Vettel já seria campeão do mundo, para ver o tanto de ponto perdido que ele teve. Mas seguimos, Brasil. Brasil, nenhum erro absurdo, mas teve um envolvendo o Hamilton que inclusive eu esqueci no vídeo do próprio Hamilton que eu fiz. Na volta 2, enquanto brigava com o Hülkenberg, Hamilton errou e o Alonso então passou ele com facilidade. Com isso aí considero 3 pontos perdidos pelo Hamilton, que seria o terceiro na ocasião. Por conta disso, o Alonso passou rapidamente o Hulk e o Hamilton não, e nisso perdeu bons segundos. Mas tá aí 3 pontos por culpa do Hamilton, mas nada de muito grave. E para fechar, Abu Dhabi. Gente, a decisão em Abu Dhabi que assim, galera, a Ferrari. Na largada, Alonso perde a P4 para o Button, mas seguia sendo campeão, até que o Webber totosa o muro, precisa ir para os boxes, e aqui eu conto como erro do piloto, tá? E a Ferrari, com medo de tomar um undercut do Webber, para o Alonso logo depois. Ele volta na frente pelo menos, mas no fim isso foi o que fez o Alonso ficar a corrida toda preso atrás de Petrov. Ou seja, sem o erro do Webber e sem a cagada da Ferrari, Alonso seria o P4 e o Webber seria o P5. 6 pontos a mais para cada um deles. E dessa forma, finalizar a tabela. Vettel seria campeão com quase 100 pontos de vantagem para Marco Webber. E olha o tanto de ponto perdido dele, misericórdia. O Webber seria o vice, Alonso seria o terceiro, o Hamilton seria o quarto e o Button nem deu pro cheiro. Já a tabela, considerando o estouro do Hamilton lá na Espanha, ficaria assim, ó. Hamilton seria o vice-campeão mundial, mas não chegaria nem perto de ameaçar o Vettel. Agora os pontos perdidos. Ao todo, o Vettel teve 114 pontos perdidos, Alonso 29, Hamilton 44, Button 25 e o Webber 42. E tá diferente dos pontos na tabela, pois na tabela também conta os descontados. Tipo o Button na Austrália, que venceu, mas por conta do abandono do Vettel, ele não seria primeiro, e sim segundo, então desconta 7 pontos. Acho que vocês entenderam. Agora eu entendi! Desses pontos, Vettel teve 40 por culpa dele, Alonso teve 18, Hamilton 30, Button 0
0, ele não errou. E o Weber teve 36. Ou seja, o Vettel foi o piloto que mais perdeu pontos por culpa dele. E agora, por culpa da equipe, o Vettel teve 65 pontos tirados da equipe. Muito mais que qualquer um. Impressionante. Alonso teve 8, Hamilton teve 14, Button teve 10 e o Weber teve 6. Já de terceiros, Vettel teve 9, Alonso teve 4, Hamilton 0, Button 15 e Weber 6. De GPs com erros, Vettel teve 8 GPs, Alonso teve 10, é o que mais teve nessa estatística, Hamilton teve 9, Button teve 5 e Weber teve 7. De GPs com erros de pilotos, o Vettel teve 3, que foi Turquia, Hungria e Bélgica, Alonso, Hamilton e Weber tiveram 5 e Button apenas 1, que foi a rodada lá no quali da Malásia, que nem contou como ponto. Com erros da equipe, Vettel teve 4, Alonso, Hamilton e Button tiveram 3 e Weber teve 1. E de terceiros, todos tiveram 1, menos o Alonso, que teve 2. Conclusão, Vettel foi disparado o piloto que mais perdeu pontos, seja por culpa dele ou por culpa da equipe. Sem isso, ele venceria o campeonato com o pé nas costas. Alonso, Hamilton e Weber erraram em até mais GPs que ele, 5 contra 3. Mas foram erros que tiraram menos pontos. Vettel, quando errava, perdia muitos pontos, vide Turquia e Bélgica. A conclusão mesmo é que o Weber é pipoqueiro, né? Pelo amor de Deus. Então aí estão os números hipotéticos, tá? Então tirem suas próprias conclusões. E esse foi mais um vídeo de pontos perdidos. Tá aí, gente, esse vídeo ficou gigante, tá? Se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera. Não se esqueça de seguir no Instagram, @primeirafila_F1, de entrar no nosso Discord e me seguir no Twitter, /F1. Tudo aonde? Aonde? Descrição. Aqui estão os membros, se quiser virar um, cara, muito obrigado aqui a todo mundo, cara, pô, de coração aqui. Se quiser virar um, botãozinho seja membro aqui embaixo, tá? É algo simbólico, então... Se quiser, show, se não quiser, beleza? Sugestões, comentários. Valeu também a todo mundo, cara. Paroca BR, comentário fixado. Esse foi mais um vídeo. Tamo junto, falou!